Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria
Graças a Deus. Irmãos, com a sua Bíblia então, 1 Coríntios capítulo 11, louvado seja Deus. Eu quero ler com você a princípio 2 versículos, o versículo de número 23 e o versículo de número 24, que diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Diga comigo: fazei isto em memória de mim. Pode se assentar, deixa a sua Bíblia aberta. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero construir com você aqui hoje uma palavra para que ela possa estar norteando aí as suas decisões, os seus passos e a sua vida espiritual. Veja que nós temos na Bíblia, de uma maneira assim, muito clara, o Senhor Jesus dizendo o que era para a igreja então fazer, o que era para a igreja observar. Assim como o país, o Brasil, por exemplo, tem a sua Constituição para poder observar, assim a igreja do Senhor Jesus também tem a Bíblia, que para nós é a única regra de fé. Se existe uma regra de fé, então ela tem que estar para nós na Bíblia. Porque as regras de fé que estão na palavra, elas não nos confundem, muito pelo contrário. Ela faz com que os nossos olhos então possam se abrir e faz com que a gente possa andar por um caminho que é seguro, um caminho que é eficaz e um caminho que é produtivo. De forma que é justamente através dos cultos da palavra sendo pregada que nós vamos então tendo acesso àquilo que a Bíblia fala, para que a gente possa estar fazendo, para que a gente possa estar aplicando. E aqui você está vendo aqui que no texto em que o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, ele está dizendo aqui aquilo que Jesus disse. E ele está dizendo aqui que fazer isto em memória, fazer isto para se lembrar, fazer isto para marcar, fazer isto para registrar, fazer isto em memória de mim. E ele está se referindo isto ao partir do pão, a comunhão do cálice, que é a comunhão. Então, a igreja, ela sempre observou isso. Ela sempre fez dessa maneira. A ceia, houve tempos em que a ceia, ela era um culto exclusivo para pessoas que eram membros, não da igreja local, mas do corpo de Cristo, do corpo de Cristo. Você sabe que existe a igreja local, como essa aqui, uma igreja local. Mas existe o corpo de Cristo que está espalhado por toda a terra. O que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está espalhada. E qual é a igreja do Senhor Jesus Cristo? É aquela que tem o compromisso de pregar a palavra, somente a palavra, né? É a igreja que tem o compromisso de pregar o evangelho. Então você veja que a igreja do Senhor Jesus Cristo,
ela tinha isso aqui como uma direção. Então, como que nós vamos nos lembrar de Jesus? Como que nós vamos manter viva na memória as palavras de Jesus, as coisas que Jesus fez, as coisas que ele realizou? Então, nós vemos aqui que foi através desta comunhão que é estabelecida, por exemplo, na ceia. Porque na ceia, veja bem, é o momento em que nós vamos ter um encontro com o que ele chamou de seu corpo, corpo de Cristo, através do pão. E é o momento em que nós vamos ter acesso também ao que ele chamou de seu sangue, o sangue que foi derramado, né? Então nós vamos ter um encontro com ele, né? Com o seu corpo e com o seu sangue. Então era a maneira de nós estarmos mantendo vivo. Então a igreja, ela sempre fez isso. Mas acontece que, veja bem, que com o passar dos tempos, a igreja ela foi sofrendo algumas alterações. E hoje a igreja ela está misturada entre a prática da ceia para se lembrar de Cristo e também a prática de se lembrar de Cristo como se lembra o mundo. Como se lembra o mundo. Então, todas estas coisas que você vê no mês de dezembro, que fala a respeito do nascimento de Cristo, isto sempre foi comemorado pelo mundo, mas não era comemorado pela igreja. Por quê? Porque essa prática de comemorar o nascimento de Cristo sempre foi uma prática religiosa, nunca foi uma prática de fé. Então, você sabe que existe a diferença entre os religiosos e os que são da fé. Os religiosos, eles estão ligados, né, aos costumes. Os religiosos estão ligados à idolatria. A fé está ligada a uma exclusividade. A fé, ela tem como exclusividade um só Deus, uma só salvação, um só Senhor, um só mediador entre Deus e os homens, um só batismo. Então isso é a fé, é um só. Então, sempre houve essa separação. A igreja sempre respeitou a prática do mundo, e o mundo também sempre observou a prática da igreja. Mas por que mudou? Por que mudou? Mudou porque começaram a acontecer, por exemplo, algumas dificuldades. A gente vê, por exemplo, que essas festas do nascimento, ela é apenas assim um sinal simbólico, né? Hoje mesmo eu participei de uma festividade em que a pessoa, ela se referiu, por exemplo, a essa festa do nascimento de Jesus, mas a pessoa mesmo, ela disse assim, né? Falou, olha, eu sei que isso não é verdade, eu sei que Jesus não nasceu em dezembro, eu sei que não tem nada a ver com esse negócio de Natal, mas eu gosto de fazer isso, então eu faço porque gosto. Então, é isso. Então, as pessoas, elas agem assim porque gostam. Mas nós, veja bem, nós temos a palavra, nós conhecemos. Então, por que a gente age dessa maneira na comunhão da ceia? Por causa da palavra. Então, a gente observa que a grande situação é assim, por exemplo, o nascimento de Jesus cabe todo mundo. Ele é acessível. Todo mundo pode participar. Aquele que é impuro pode participar. Aquele que vive no pecado pode participar. Aquele que não conhece Jesus pode participar. Aquele que não acredita em Jesus, ele também pode participar. Já na comunhão da ceia, não é assim. E é justamente por isso que a igreja começou a fazer algumas concessões. A igreja, que nós chamamos a igreja de Cristo, ela começou a fazer algumas concessões. Por quê? Porque veja que a Bíblia aí, nesse capítulo que nós vemos aí,
né, de 1 Coríntios. Então ele fala que no versículo de número 28, observa aí, que a diferença entre o nascimento de Jesus e a participação da ceia é justamente essa, ó, que para participar da ceia, deve-se então examinar, pois o homem a si mesmo, e depois dele ter se examinado, então aí sim, ele pode então comer do pão, e ele pode beber do cálice. Então é através de uma reflexão. Então deve se examinar a si mesmo, né? O texto fala. Então, por causa disso, algumas concessões começaram a ser feitas, porque como que ia fazer aquelas pessoas que foram sendo reprovadas? Aquelas pessoas, por exemplo, que eu não tô tendo condição de participar da ceia, eu não tô participando mais da ceia, eu não estou participando. As pessoas que foram se afastando, né? Eu não estou mais participando da ceia. Então, elas começaram a aderir, né, a esse costume, né, da festa do nascimento, né? Algumas pessoas que começaram a se converter, e elas viviam o nascimento, elas se converteram, mas elas não foram sendo ensinadas, e não foram recebendo o ensinamento da palavra, não foi se falando para ela assim, olha, então Jesus disse assim, para que a gente lembre dele, não é para a gente resgatar o seu nascimento, mas é para a gente resgatar a sua morte e a sua ressurreição, né? Então, elas não foram avisadas. Então, algumas se converteram e elas continuaram a ter o acesso ao Senhor, aí através de duas maneiras, através da ceia e também através do nascimento de Jesus. E isso foi ficando tudo misturado. Mas a palavra de Deus, ela fala para nós que a igreja, ela tem um compromisso para que ela possa então ter esse acesso, ter essa comunhão com Cristo. Então, o que o texto fala? O texto fala que para nós termos acesso com Cristo, não pode ser uma coisa assim, de qualquer jeito. É necessário que a gente então se examine, é necessário que a gente faça uma reflexão, né? E o que nós deveríamos então examinar, né? O que nós deveríamos então examinar? A primeira coisa que nós precisamos examinar é o fato de nós sabermos de onde viemos e aonde estamos. Saber que existem esses dois lugares, o antes de Cristo e o depois de Cristo. Na sua vida, isso tem que estar assim muito claro. Você não pode ter uma vida única, porque a Bíblia fala que quando nós conhecemos a Cristo, nós passamos por um processo espiritual chamado novo nascimento. Ou seja, a gente nasce de novo. Se a gente nasce de novo, então nós temos, como na história, nós temos o antes de Cristo e nós temos o depois de Cristo. Então, o antes de Cristo morreu, é velha criatura. Mas agora somos nova criatura, para que a gente possa agora viver, não mais segundo o mundo, mas agora viver segundo Cristo. Somos nascidos de Deus, e agora a nossa vida é para agradar a Deus, é para servir a Deus. Amém, irmãos? Então veja que o primeiro aspecto desse examine-se é isso. Essas coisas estão bem divididas aí no seu coração. Você está conseguindo administrar o você antes de Cristo? Essa velha criatura está morta mesmo? Ou ela está falando? Ou ela está influenciando você hoje? Essa velha criatura, ela está sepultada? Ou ela é uma velha criatura que não está sepultada?
veja que a própria mesa da ceia, a mesa original, a gente foge muito do original. A gente foge muito. E parece que não, mas faz uma grande diferença. Você quer ver? Por exemplo, né? No original, se você pega o Velho Testamento, a pessoa, por exemplo, ela queria resolver os seus pecados. Então, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que sair lá de casa com um sacrifício, um cordeiro, ou então ela tinha que sair com um novilho. Novilho é um boizinho. Ela tinha que sair e ir até lá o santuário. E onde ela passava na rua, todo mundo sabia, olha, ela está indo lá para poder fazer um sacrifício porque ela cometeu pecado. E aí a Bíblia fala que alguns, então, que não queriam ser vistos dessa maneira, alguns que faziam parte das famílias de influência, as famílias principais, então, para resolver esse problema, né, eles começaram a colocar à disposição esses animais no templo. Então, a pessoa, ela vinha de casa com cara de paisagem. E quando chegava no templo, ela então pagava ali um cordeiro, ou ela pagava ali um novilho, e ela mandava via entrega, né? Como hoje nós temos aí essas entregas. Então ela mandava que entregasse para o sumo sacerdote. Ela mesma não punha a mão, por quê? Porque ela não queria dizer que ela estava em pecado. Quando Jesus ele entra no templo e ele vê isto acontecendo, ele vê o câmbio da moeda acontecendo dentro do templo, é exatamente isso que Jesus, ele vira a mesa e ele fala, não é para fazer assim. Então, o texto da Bíblia fala assim, ó, e Jesus purificou o templo. E aí vai contar toda essa história que eu estou contando aqui para você. Ele purificou, por quê? Porque o templo estava impuro, porque as pessoas estavam fazendo de maneira errada. Então, da mesma forma, como eu não posso participar da ceia, mas eu tenho que marcar Jesus na minha vida. Então, eu participo do seu nascimento, né? E a igreja ficou misturada com isso. Aí você veja que a própria mesa, agora vamos pegar a mesa da ceia, você quer ver? Ó? A mesa da ceia, ela nos arremete a nós fazermos uma reflexão. Não essa, porque essa daqui, você vai ser servido aí, você vai estar de pé. Mas a mesa da ceia que Jesus participou, ela era uma mesa diferente. Os judeus, eles tinham três mesas. Dentre essas 3 mesas, uma delas era separada só para fazer a Páscoa deles. O que hoje para nós é a ceia. Então eles tinham uma mesa comum, como essa que você tem em casa. Uma mesa comum. Essa é uma das mesas. Servia para uma das coisas. Eu não vou entrar nesse detalhe hoje. Essa mesma mesa, com uma toalha cobrindo os pés, era para outro serviço. Um serviço também especial que eles faziam para Deus. Também não vou entrar nesse detalhe. Mas a mesa que eles participavam da Páscoa não era essa. A mesa que eles participavam da Páscoa era aquelas mais próximas do chão. Por quê? Porque para eles participar da Páscoa, eles tinham que se assentar no chão. Quando você vê aquele quadro da ceia pintada lá com Jesus e os apóstolos, é falsa a inspiração do pintor. É falsa aquela inspiração, nós cantamos, né? É falsa aquela inspiração lá do pintor, porque eles não estavam sentados daquele jeito. Eles estavam sentados no chão, né? No chão, assim, com o braço assim, com os pés para trás, e participando ali da ceia, daquele jeito que eles participavam. Mas isso tinha um simbolismo. E os judeus, até hoje, quando eles vão participar da Páscoa judaica, eles celebram nessa mesa, eles não colocam a Páscoa, os judeus verdadeiros não colocam nessa mesa aqui, né? Os que trazem a tradição colocam nessa mesa. Por quê? Porque eles têm que assentar no chão para poder eles se lembrar da onde eles vieram, para eles reconhecerem Deus na vida deles. Então, eles precisam levar os filhos a se sentar no chão e dizer para eles: filhos, nós não éramos nada, nós éramos escravos no Egito, nós nem mesa tínhamos, nós também sentávamos no chão, mas se hoje nós estamos de pé, é porque Deus nos colocou de pé.
Então a Páscoa traz a lembrança para eles de quando eles eram escravos, né? Então você veja que a ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Veja da onde você saiu e aonde Jesus colocou você. Aleluia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e não fique em silêncio. Dê um glória, dê um aleluia, levante a mão, aplauda ao Senhor pela obra que Ele fez na sua vida. Então, é por isso que nós precisamos nos examinar, para nós dizermos, puxa, olha da onde eu vim, fala para quem está do teu lado, fala, olha da onde eu vim, e olha onde Jesus me colocou. A segunda coisa que nós precisamos nos examinar, é como nós estamos. Como nós estamos. Como nós estamos para poder participar da ceia. E é aí que está a grande diferença, porque para participar do aniversário, pode estar de qualquer jeito. Mas para participar da ceia, não pode estar de qualquer jeito. Então, os que foram sendo, por si mesmo, afastados da ceia, eles foram encontrando dignidade no aniversário, porque é comum. Mas nós não podemos nos afastar da ceia e substituí-la pelo aniversário e nem compor. Por quê? Porque o aniversário não é uma ordenança bíblica, mas a ceia é uma ordenança bíblica. O aniversário, ele é idólatra, está envolvido com a idolatria, mas a ordenança bíblica, ela é divina, ela é inspirada, ela é espiritual. Então veja, de onde você veio e onde você está. Como você está? Aí o versículo 27 fala assim, o versículo 27. Por isso, depois de ter se examinado, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então veja que a ceia é diferente do aniversário. A ceia nós temos que examinar, porque nós precisamos participar dela dignamente. Se nós participarmos dela dignamente, nós vamos ser abençoados. Mas se nós participarmos dela indignamente, nós vamos nos tornar réu, culpados do corpo e do sangue. Por quê? Porque a ceia não é para qualquer pessoa, como você vê as pessoas dizendo aí fora. Não, mas qualquer um pode tomar, a criança pode tomar, o religioso pode tomar, a pessoa que tem uma outra religião pode tomar. Então, se pudesse tomar, não precisaria se examinar. Então, veja que é necessário que a gente, então, se examine, para que a gente possa participar. Outra coisa que está no versículo de número 28, fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Olha o 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aí ele fala assim, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Está vendo aí? A razão da fraqueza espiritual, a razão de uma sonolência espiritual, está num despreparo para com a ceia do Senhor. Então, é necessário que a gente venha, então, discernir, discernir. O versículo de número 26, fala assim, porque todas as vezes que comerdes este pão, e todas as vezes que beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Versículo 27, por isso aquele que comer o pão, repito, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue de Cristo.
Então veja que é necessário discernir. É necessário que a gente tenha o discernimento para que a gente possa então participar da comunhão. Versículo 31 fala assim: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então veja que para participar da ceia é necessário que faça esse exame pessoal, porque se nós nos examinarmos, então a gente não precisa ser julgado. E por que a Bíblia fala que a gente não precisa ser julgado? Porque, veja bem, se a gente faz um exame e a gente vê que está tudo bem, então a gente participa da comunhão. E aí nós vamos ser o quê? Diga, abençoados. Mas se eu faço um exame e eu vejo que não está tudo bem, então o que eu preciso fazer? Eu preciso me arrepender. A ceia é o momento que nós temos, é a oportunidade que nós temos de arrependimento. Agora veja, a gente fica às vezes tempo sem fazer uma oração. A gente fica às vezes tempo sem fazer um jejum. Quanto tempo faz que você não faz um jejum? Agora, olha o que é mais significativo. Há quanto tempo que você não tem um arrependimento? Há quanto tempo que você não se arrepende de alguma coisa? Há quanto tempo? Há quanto tempo que você, por exemplo, não para assim para pensar e fala assim: puxa, eu preciso pedir perdão porque eu fiz um negócio errado ali. Eu preciso pedir perdão porque eu negligenciei. Eu preciso pedir perdão porque eu não fiz a coisa certa ali. Mas a gente hoje vai levando a nossa vida cristã, né, tudo meio embolado com o nosso trabalho, com as nossas dificuldades em família, e nós não estamos praticando o evangelho que nós precisamos praticar. Então, o momento da ceia é o momento de nós buscarmos a presença de Deus e pedirmos para que o Senhor possa então estar nos aliviando de tantos pecados, nos aliviando de tantos erros. Quando eu falo assim para você: nós somos pecadores, todos nós concordamos com isso, e nós aceitamos bem, parece que isso traz até uma satisfação para nós. Mas quando eu falo assim que todos nós somos pecadores, porque é isso que está escrito na palavra, todos pecaram, não é isso? Não é para que a gente se fortaleça no pecado, e que a gente se agrade do pecado, e que a gente conviva no pecado. Seria melhor que nós falássemos então assim, todos nós somos pecadores, mas precisamos de precisamos de arrependimento. Talvez você está aí sentindo a sua vida pesada, talvez você está sentindo a sua vida patinando, talvez você está falando: poxa, minha vida não está saindo do lugar. Não vai sair, por quê? Porque você está sobrecarregado de pecado. Pastor, mas o senhor está falando de mim? Não, eu estou falando de todos, porque eu não estou acabando de falar que todos nós pecamos, ou tem alguém aqui que não comete pecado? Porque a Bíblia fala que aquele que disser que não comete pecado, já está cometendo pecado por isso. Então, se todos nós cometemos pecado, eu volto a pergunta para você: você peca todo dia? Amém? Quem pode levantar a mão e dizer amém? Amém. Muito bem, agora eu vou fazer a pergunta para você: há quanto tempo você não se arrepende? Porque na igreja evangélica não tem confessionário. A igreja evangélica não tem a disciplina de ficar fazendo reza. A igreja evangélica não tem a disciplina de você pagar pecado com sacrifício, com oferta. A igreja evangélica não tem a prática de você resolver os seus pecados fazendo caridade. A igreja evangélica, ela trata pecado na luz da palavra. E o que a palavra fala? Se o meu povo se arrepender e confessar os seus pecados, eu ouvirei a sua oração no céu, virei a ele e sararei a sua... Pode aplaudir e glorificar Jesus.
eu vou te dar a oportunidade de você, pelo menos para essa pessoa que está do seu lado, seu marido, sua esposa, seu irmão, de você poder dizer para ele: você me perdoa os meus pecados? Porque nós não podemos participar da ceia sem fazer essa reflexão. Nós não podemos. Então, olha, o versículo 29 fala assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Presta atenção que eu vou te ensinar uma coisa aqui agora, ó, que você talvez tenha passado batido. Pois quem come e bebe, come o quê? Diga: o corpo. E bebe o quê? O sangue. Beleza, você entendeu isso aí. Agora olha o que o versículo diz: quem come e bebe, come o corpo e bebe o sangue, sem discernir o corpo. Que corpo? Porque sem discernir o corpo, se o corpo for o corpo, e por que não está o sangue ali? Porque não é aquele corpo que está se referindo ali. Então presta atenção, vamos voltar no versículo de novo, toda a sua atenção aqui. Pois quem come o corpo de Cristo e bebe o sangue, escreve aí na sua Bíblia: quem come o corpo de Cristo, quem bebe o sangue de Cristo. Agora olhe para mim: sem discernir a igreja. Amém, irmão? Quem come o corpo de Cristo e quem bebe o sangue de Cristo, sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para. Por isso que a pessoa tem que discernir o corpo. Por quê? Porque somente o corpo de Cristo é que pode ter acesso a comer o corpo e a beber o sangue. Então, essa história de que qualquer pessoa pode, não pode, tem aqueles que vão ficar de fora. Os que ficam de fora, se quiser, pode participar do nascimento, mas os que ficam de dentro têm a honra de participar da mesa do Senhor, da Santa Ceia do Senhor. E nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque o nascimento hoje ele é comum, mas a ideia não é tornar o nascimento comum. Você vai ver, por exemplo, as pessoas embriagadas comemorando o aniversário de Jesus. Você que sabe, pergunta para quem está, fala: combina isso? Você vai ver as pessoas brigando violentamente em família, né, no dia do aniversário de Jesus. Pergunta aí: combina isso? Então, mas isso não tem problema, porque o aniversário de Jesus, não temos uma orientação de observá-los, não é para nós. Mas, então, veja, o problema no aniversário, o problema não é a bagunça estar no aniversário, o problema não é a farra estar no aniversário, o problema é que eles querem trazer a bagunça e a farra para a ceia do Senhor. E aí eles vão colocando qualquer um dentro da ceia. Aí ninguém precisa pedir perdão de nada, ninguém precisa tratar pecado nenhum, e todo mundo come, todo mundo bebe, criança come e criança bebe, e a mulher põe na boquinha do marido, e o marido põe na boquinha da mulher, e todo mundo fala até em língua. Isso está errado. Porque a palavra fala que se você fizer assim, vai trazer juízo para. E é por isso que vocês vão ter no meio de vocês muitos fracos. Fala para quem está do teu lado, fala: você quer ficar fraco? Muitos doentes, fala: você quer ficar doente? E não poucos os que dormem, quer dormir no ponto, fala aí, quer dormir no ponto? Quer dormir no ponto? Então, é necessário. Eu vou te levar, por exemplo, para ficar mais claro isso, eu vou te levar no início da ceia, no início. Vai lá em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Eu escutei um glória a Deus aí, parece? Êxodo capítulo 12, versículo
Presta atenção no que eu vou falar para você. Ó. Tem coisa, isso aqui vai deixar você feliz. Ó. Tem coisa no Novo Testamento que não está assim muito claro. Por quê? Porque para a igreja foi dado o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos revela as coisas de Deus. Mas às vezes aquilo que não está muito claro, por quê? Porque a igreja ela é muito inteligente. Você podia ter recebido. A igreja, ela tem o dom do discernimento. Você podia ter recebido. Mas no Velho Testamento eles não tinham. Porque somente alguns recebiam o Espírito Santo, e o Espírito Santo, conforme diz Isaías, não vinha neles, mas vinha sobre. Então algumas coisas que talvez a gente encontre dúvida no Novo, dá para a gente encontrar resposta no Velho. Porque se no Novo está lá meio subentendido para que o Espírito Santo te ensine, no Velho está mais esclarecido. Como por exemplo isso aqui. Êxodo capítulo 12, que vai falar da Páscoa. Fala da Páscoa, que é a ceia para os judeus. É a Páscoa judaica. Então Êxodo capítulo 12, versículo 43. Olha o que está escrito aí, ó. Aqui está muito claro. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Repita comigo: nenhum estrangeiro comerá dela. Quem pode aplaudir Jesus por isso? Nenhum estrangeiro come dela. Então, sabe, você não pode deixar as pessoas enganar você, porque essas pessoas, elas estão sendo iludidas, enganadas, e elas estão sendo levadas a comemorar um aniversário, comemorar somente uma festa, ou coisa parecida. Mas o que a Bíblia quer, o que Deus quer, é fazer com que você seja conduzido a Jesus. E o próprio Jesus, ele não fala assim: olha, comemore o meu aniversário para lembrar de mim, tá? Não, o próprio Jesus, ele fala assim: fazer isto em memória de mim. Aleluia! Entendeu? É o próprio Jesus que está dizendo isso para nós. Então veja que a vontade de Deus é que a gente não seja levado ao menino. Não é ao menino. A vontade de Deus é que a gente seja levado ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aleluia! É isso. Então, e você veja que isso não é de agora. Existe todo um trabalho de Deus para essa turma destruir. E você não pode deixar essa turma destruir isso na sua vida, destruir isso na sua casa. Você é um dos guardiãos da palavra de Deus que foi confiada. A palavra de Deus, ela está confiada à igreja. Ninguém vai defender a palavra de Deus. Todo mundo vai querer profanar a palavra de Deus. Todo mundo vai querer destruir a palavra de Deus, mas a igreja não. A igreja é protetora da palavra de Deus. Aleluia! Então veja que nós temos um trabalho feito, que isso não começa nem em Jesus, isso começa aí, ó, em Êxodo 12. Começa na Páscoa, porque quando você vê aí, ó, em Êxodo 12, ó como que Jesus nos leva, então, ó, eu vou te mostrar como que Jesus nos leva. Em Êxodo 12, por exemplo, ó, versículo de número 3, fala assim, ó: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Então, Deus está falando assim: olha, vocês querem libertação? Então vocês vão ser libertos. Mas vocês vão pegar um cordeiro. Quem quer libertação? Aí a turma levantou a mão: eu quero. Então você vai pegar um cordeiro, de acordo com a sua família, e você vai fazer o sacrifício dele. E aí no versículo 5, Deus fala assim, ó: o cordeiro deverá ser sem defeito. Então olha, Deus está apontando isso para quem?
Para Cristo, diga para Cristo. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, está vendo aí, ó? Será macho, está apontando para quem? Para Cristo. Então, o cordeiro da Páscoa estava apontando para Cristo. O cordeiro que ia trazer libertação para o povo de Israel está apontando para o verdadeiro Cristo libertador. Aleluia! Porque Cristo não liberta mais ou menos. Pastor, eu estou mais ou menos curado. Cristo não cura mais ou menos. Cristo não liberta mais ou menos. Cristo não salva mais ou menos. Cristo faz a obra, é perfeita. É perfeita. Então veja que ele dá todos os sinais. Eu não vou ler o texto, mas ele aponta, ele fala: vocês peguem o cordeiro e vocês vão sacrificar ele. Isso apontando para o Senhor Jesus. Mas quando nós olhamos então na história, então veja lá, vai lá em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo número 26. Mateus capítulo número 26. Pega na sua Bíblia. Mateus capítulo número 26, versículo número 17. Jesus vai assentar à mesa junto com os seus apóstolos. E aí na sua Bíblia, o que está escrito aí? É para estar escrito aí: os discípulos preparam a última Páscoa. Quem tem escrito isso? Poucos. Por que você não tem? Você não está com a sua Bíblia aberta? Experimenta abrir. É importante que você abra. Eu sei que o texto está aqui, mas abra. Você precisa aprender a palavra. Mateus capítulo 26, versículo 17. Os discípulos preparam a última Páscoa. Quem tem isso escrito na Bíblia? Está escrito? Está escrito? Olha aí, pouca gente, ó, já não está mais escrito na Bíblia. Está vendo? Então você veja, ó, que a Páscoa, não vou falar sobre a Páscoa hoje. Páscoa está lá na frente. Mas veja bem, ó, Jesus Cristo celebrou a última. Se celebrou a última Páscoa, a igreja de hoje não tem mais que celebrar a Páscoa. Ou ele celebrou a última, ou ele não celebrou a última. Então quer dizer que essa Páscoa aí é falsa pintura. Essa Páscoa também é falso pintor. Mas enfim, os discípulos preparam a última Páscoa. Aí no versículo número 17. E aí então você veja que no texto, você vai ver que os discípulos vão falar assim para ele, ó: no primeiro dia da festa dos pães asmos, versículo 17, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Onde que o Senhor quer? Essa pergunta, veja bem, essa pergunta, Deus já tinha respondido para Isaac. Porque quando Abraão leva Isaac para ser sacrificado, Isaac não sabia do que estava acontecendo. Quando chega lá no cume do monte Moriá, então Isaac ele chega para o seu pai Abraão e ele pergunta: pai, eu estou vendo fogo, eu estou vendo a lenha, mas eu estou vendo o cutelo, mas eu não estou vendo o cordeiro. Cadê o cordeiro para nós fazermos o holocausto? E Abraão responde para ele: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Aleluia. Quando Abraão está respondendo isso, Abraão não está só respondendo para Isaac, mas Abraão está sendo usado por Deus para responder a toda a humanidade. O cordeiro pascal foi imolado, mas Deus vai preparar para si o verdadeiro cordeiro. Então Deus quer que nós sejamos conduzidos ao cordeiro. Por isso que quando João entra em cena, e a Bíblia fala que ele é o precursor de Cristo, e ele começa a pregar o evangelho, de que maneira? Arrependei-vos, fala arrependei-vos, arrependei-vos, fala de novo, fala arrependei-vos, não se esqueça de se arrepender, não se ponha o sol sobre a tua ira, não se ponha o sol sobre o teu pecado. Todo dia você peca.
Todo dia você precisa se arrepender. E quando João está pregando o evangelho do arrependimento, disseram assim para ele: fala a verdade, é você o enviado, é você o Messias, é você o Cristo. Ele disse: eu, quem me dera, gostaria de ser, mas eu não sou. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Aleluia. E ele está lá pregando o evangelho, está lá batizando, e de repente ele olha e vem Jesus. Aí ele fala: aí está, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é. Pode aplaudi-lo, pode glorificá-lo. Então, Jesus foi apresentado, fala apresentado. Mas agora Jesus, ele vai ser servido. Olha aqui então no texto. Então a Bíblia fala aí no texto, que eles vão preparar. Onde que o Senhor quer que a gente venha preparar? E aí Jesus vai explicar para eles. Aí lá no versículo de número 26, fala assim, enquanto comiam o quê? A Páscoa. Aí tomou Jesus e abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, para a remissão de... Então, ele lá por João... lá na Páscoa, em Êxodo 12, ele foi apontado. Diga apontado. Fala, por João ele foi apresentado. Agora aqui, ele mesmo está se entregando como cordeiro. Ele mesmo está se entregando. No lugar da ceia, ele toma o pão e ele fala: isto é o meu corpo. Eu sou o cordeiro. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado. O que faz o aniversário? Pergunta aí, o que faz o aniversário? Não faz nada. Não faz nada. Não acrescenta nada. Não muda nada. Não faz nada. Mas o que faz a ceia? Nos tira da terra e nos coloca no céu. Aleluia! Pode aplaudir, glorificar. Pode aplaudir, adorar. O Cristo que o mundo te apresenta, faz com que você seja perdoado dos seus pecados ou te acrescenta pecado? Te acrescenta pecado. Porque você vai entrar na carne, na comida, na bebida, na bagunça, nas coisas do mundo. Então veja que a palavra de Deus nos leva a Cristo, mas a Cristo, o Cordeiro. Você quer participar apenas de alguma coisa, ou você quer resolver a sua vida espiritual? Porque a sua vida espiritual, ela depende de você resolver os seus pecados, porque os seus problemas não estão na falta de dinheiro, o teu problema não está na falta de trabalho, o teu problema não está na enfermidade, o teu problema não está nas pessoas, o teu problema é por causa dos pecados. É o salário do pecado. O salário do pecado é problema. O salário do pecado é mas Jesus é o Cordeiro de Deus que tira. Então você precisa do quê? Diga, de Jesus, de Jesus, de Jesus. Nós precisamos de Jesus. E Deus preparou para nós um Cordeiro. Desde a Páscoa. Ele manda o mensageiro, manda João Batista anunciar: eis aí o Cordeiro. Manda o próprio Cristo dizer: eu sou o Cordeiro. E você está esperando o quê? Você está esperando o menino? Não vai vir o menino. Mas o que virá? Pergunta para quem está do céu. Fala, o que será que vai vir aí? Quando a gente fala assim que Jesus vai voltar, o que será que vai vir aí? Será que vai vir um menino? Vai vir um menino de novo, pessoal?
Abre lá comigo em Apocalipse, capítulo 5. Aleluia. Apocalipse, capítulo 5. João foi levado ao céu. Amém, irmão? E quando ele chega no céu, Deus começa a mostrar para ele as grandezas e as maravilhas de Deus. E quando Deus começa a mostrar para ele as grandezas e as maravilhas de Deus, capítulo de número 5, versículo 11, fala assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões, de milhares e de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro, aleluia, aleluia. Ele viu isso aonde? Ele viu isso no céu. Deus lá em Êxodo apontou o Cordeiro, João anunciou o Cordeiro, Cristo disse: eu sou o Cordeiro, e lá no céu tem um Cordeiro, aleluia. Eu sou, está vendo aí, ó? Ele fala, né? Ele diz aí, ó, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi de receber o poder, riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Foi isso que ele viu. E quando ele ouve, a Bíblia fala que ele ouve. Quando ele ouve isso, quando ele ouve uma voz de muitos anjos proclamando isso, ele quer saber, mas quem é? Quem é esse Cordeiro? Quem é esse Cordeiro? Aí no capítulo 1, no versículo de número 12, ele vai ver o Cordeiro. No versículo de número 12, Deus vai mostrar para ele o Cordeiro. E aí ele fala que ele se vira para ver quem falava com ele. E voltando, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros de ouro, um semelhante ao filho de, aleluia, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro, aleluia. Da sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalã, como neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele me pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Aleluia. Não deixem te levar o menino, porque você vai errar o caminho. Porque a palavra de Deus quer te levar ao Cordeiro. Aleluia. Dura coisa é lutar contra os seus aguilhões, diz a palavra. Dura coisa é lutar contra a palavra. Então, se você está precisando de Deus, se você está sofrendo por alguma coisa, se você precisa de um milagre, não fica lutando contra a palavra de Deus, mas procura aprender a palavra de Deus e procura colocar sua vida. Viu João? João ouviu. E ele falou: eu quero saber, quero ver quem está falando. E aí quando ele olhou e ele viu todas aquelas coisas, a Bíblia fala que ele estava tão assim, tão enfraquecido, porque ele estava ele caiu. De repente você está caído hoje. E aí você está esperando aí a família se reunir por causa do aniversário do menino, porque a família vai voltar à amizade. Há quantos anos você está falando isso? De repente você está falando que agora em dezembro, no Natal, as coisas vão mudar na sua vida. Você está com um pensamento positivo e você entra ano, sai ano e você está caído. Olhe para o Cordeiro.
Porque o Cordeiro de Deus é o único que tira o pecado do... Pastor, eu não tenho força para vencer o pecado. Estou cansado de saber disso. Fala para quem está falando, eu estou cansado de saber disso, que você não tem força. Claro que você não tem, porque Jesus é o único. Ele é o Cordeiro que tira o pecado. É claro que você não pode, você está precisando de Jesus. Fala para quem está, você está precisando de Jesus. Jesus é que tira o pecado. Você acha que eu tirei o meu pecado? Fala para quem está, você acha que eu tirei o meu pecado, lindo? Você acha que eu tirei o meu pecado? Não, nós não tiramos o nosso pecado. Jesus tirou o nosso pecado. Então o que nós estamos precisando é de Jesus. O que nós estamos precisando é do Cordeiro. Amém, irmão? Então não deixe as pessoas te enganar. Não deixe as pessoas te enganar. Não fica perdendo tempo com as coisas deste mundo. Mas olhe para Cristo. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Pegue sua Bíblia, fique de pé. Pegue sua Bíblia, fique de pé. Aleluia. Apocalipse capítulo 19. Aleluia. Então ouvi, versículo 6 em diante. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor. Aleluia, aleluia. Se ele reina e essa multidão estava clamando com ele, essa multidão também reinava. Isso é para mim e para você. Amém? Hoje nós estamos aqui passando nossas aflições, mas na eternidade nós vamos reinar com Cristo. Diga isso, eu vou reinar com Cristo. Aleluia. Aí diz assim o texto: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes glória, porque são chegadas, olha aí, ó, são chegadas as bodas do... Isso aqui, ó, é quando a igreja estiver chegando no céu. Quando a igreja chegar no céu, ela vai entrar nas bodas do... Não tem menino lá não, é um cordeiro, aleluia. Chegadas são as bodas do... cuja esposa, olha aí, ó, que antes era a noiva, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos... Isso é o que está preparado para você. Isso é o que está preparado para a igreja. Então, que a palavra te leve ao Cordeiro. Que a palavra te apresente o Cordeiro. Diga: o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificá-lo. Aleluia. Aleluia.